Então hoje a gente vai falar sobre Storybook, né? Então, é, Storybook é uma ferramenta bacana que a gente usa no desenvolvimento de componentes web. E eu gostaria de falar um pouco sobre o uso no dia a dia, né? Dessa ferramenta. Mas antes de falar sobre Storybook, eu queria falar do típico processo de desenvolvimento web, né? É, Quando você tem uma aplicação madura já, então tendo uma aplicação madura, normalmente o que você faz é navegar até a página onde o componente se encontra. Opa. E implementa o código dos estilos que você precisa e limpa o código de depuração para por exemplo, algum console.log, etc. Então, basicamente, você foi lá na sua aplicação e encontrou no código onde que aquele componente é representado na interface web que você navegou até ela e começa a fazer as alterações, adiciona um componente novo, ou remove, ou altera, e assim vai. Então esse é um processo típico de desenvolvimento que a gente faz hoje e basicamente tem vários problemas que pode ocorrer quando você tem segue esse processo, né? Esse componente está protegido por várias lógicas de negócio, por exemplo, um login por exemplo, no Cognito, por exemplo, no Auth0 ou um login implementado na própria aplicação. Você precisa fazer esse login primeiro antes de chegar até a aplicação. Se for um formulário longo de várias etapas, você precisa preencher todas as etapas, precisa preencher CNPJ, CPF, CEP, até chegar ao componente que você quer desenvolver. E lembrando que, dependendo da sua aplicação, toda vez que você faz uma alteração nesse componente, você precisa refazer toda essa lógica novamente. E então, como eu falei, tem dependências no back-end, né? Por exemplo, também, por exemplo, de novo, do Cognito, do Auth0, essas coisinhas assim. E também tem dependência de você ter que injetar código, injetar dados também no seu back-end. Por exemplo, se for um formulário de cadastro, você precisa ficar injetando é, é, dados no seu back-end para você poder se prosseguir no seu formulário ou na sua lógica de negócio lá para você poder chegar ao componente onde você quer desenvolver. Você pode esquecer de limpar código de depuração. Quem nunca esqueceu o console.log aí na vida no código lá? Porque era a única maneira de você é, poder depurar seu código, era colocar um console.log ou, por exemplo, colocar um div lá com um JSON stringify para saber qual é a resposta que vai vir. E esquecer de implementar edge cases, né? Por exemplo, quando você tem um formulário e você quer ver se tem erro, se tem erro no campo X e Y, se o resultado disso é um sucesso ou é uma coisa, ou se o resultado do sucesso é um erro. E, e nesses casos, assim, tipo, é difícil implementar isso num back-end que você segue uma linha, um fluxo linear de sucesso, entendeu? Então, é bastante complicado mesmo você ter que fazer isso na sua aplicação diretamente. E, obviamente, a gente não pode esquecer que, tipo, construir interface de usuário hoje então, tipo, esse aqui é o típico processo de desenvolvimento, né? De uma interface de UI, né? É, mas ao implementar a interface de usuário também existem outras coisas também que você tem que se preocupar, né? Então, tipo, como eu coloquei aqui, construir interface de usuário está complicado, mais complicado do que nunca, né? Pois você tem que se preocupar com vários aspectos do seu desenvolvimento. Você precisa se preocupar com o layout, precisa se preocupar se vai ter versão mobile, como se comporta na versão mobile, etc. Precisa se preocupar se o browser tem compatibilidade com o browser, Firefox, Edge, como que ele vai se comportar direito, como o seu componente se comporta em vários browsers. Preciso ter essa preocupação também, então tem que ver se é cross-browser, etc. Precisa implementar a lógica de negócio no seu componente, né? Como que o usuário vai interagir com ele, se vai estar tudo certo.
precisa se preocupar com isso também. Precisa se preocupar com testes unitários, testes visuais, precisa se preocupar com a customização para aumentar a reusabilidade, precisa se preocupar com a performance, com a internacionalização, com a acessibilidade, reusabilidade de novo aqui, tipo, precisa deixar seu componente reutilizável, garantir que ele seja usado em toda a aplicação. Precisa se preocupar com a dependência entre componentes. Se você atualiza o componente X e Y, vai quebrar o componente W, Z. Precisa se preocupar com isso também. E precisa lidar com vários cenários, tipo cenário com erro, cenário feliz, cenário triste. Esses cenáriozinhos assim, tipo, você precisa se preocupar. Animações também, você precisa isolar seu componente também para poder ver as animações de carregamento, animações de transição. E entre mais coisas, e precisa documentar tudo isso, né? Você fez tudo isso aqui e precisa documentar eles para que a gente precise, para que a gente tenha uma ideia do que já foi feito, né? Então, para isso que vem o Storybook, né? Então, o Storybook ele veio para, o Storybook é uma ferramenta de desenvolvimento de UI Components, é bastante popular. Com ele você desenvolve React, Vue e Angular. E ele é um ambiente de desenvolvimento, né, onde que você tem um playground lá, onde que você pode pegar e brincar com o seu componente de forma isolada, independente da sua aplicação, do seu back-end. Ele é um showcase, né, para você poder mostrar seus componentes, então, que já foram desenvolvidos, ou seja, uma documentação do que já foi feito. E ele permite você visualizar e interagir com o seu componente, né? Tipo, de forma isolada, né? Então, é bastante bacana quando você desenvolve e trabalha com componentes de forma isolada e consegue testar vários edge cases antes de mesmo você colocar ele na aplicação principal. A comunidade é muito ativa e tem vários complementos para ajudar a tornar o Storybook mais útil, né? Cara, por exemplo, eu trabalho com GraphQL, né? Então eu consigo mocar chamadas de GraphQL e tudo mais. Existe possibilidade de a gente utilizar Service Worker para a gente mocar requisições REST, etc. Então a gente fica muito independente do back-end e muito livre para você poder trabalhar antes da nossa aplicação, antes mesmo que o back-end esteja pronto com todas as features que ele prometeu pra gente, entendeu? Então a gente tem oportunidade que para não só adiantar trabalho, mas também como criar novas oportunidades de modificar componentes e tornar eles mais interativos, etc. Então existe muita coisa muito boa quando você usa o Storybook hoje. Então a ideia mesmo é que seja uma apresentação super rápida mesmo. Eu vou mostrar aqui que é o Storybook. Eu não vou mostrar como fazer o setup dele, mas eu vou mostrar como que eu uso no dia a dia. E vamos lá. Opa. Então hoje eu construí uma explicação bem simples, né? É aquela aplicação que eu falei para vocês que ela está protegida por várias lógicas de negócio, onde você precisa digitar o CNPJ, razão social, um nome fantasia na sua aplicação para seguir para a próxima etapa, escolher um banco, escolher uma agência, escolher uma conta. E aí, assim, por exemplo, eu quero modificar esse componente aqui, para assim só eu chegar nesse componente e conseguir modificar ele, né? Então, como vi aqui, vocês conseguem ver aqui direitinho. É uma aplicação em várias etapas e eu tive que passar por várias etapas de negócio para conseguir trabalhar com o meu componente, né? E poderia estar mais complexo, né? Eu poderia ter adicionado validação aqui de CNPJ, eu poderia ter adicionado validação de conta e agência, e eu teria que digitar todos os campos bem válidos, né? E aí sim, somente aí eu conseguiria trabalhar com esse componente aqui. Então, como que eu fiz o desenvolvimento desse componente aqui hoje, né? Eu quebrei ele em várias etapas, né? Aqui, se eu fosse começar pela minha aplicação principal, né? Essa aqui é a minha aplicação principal.
eu começaria de cima para baixo, né? Eu começaria criando a página, eu começaria criando o formulário, eu começaria criando os botões e os inputs. Aqui, pelo Storybook, eu faço ao contrário, né? Eu começo pelos botões, onde eu mostro aqui todos os cenários que meus botões têm hoje em dia, que eu posso utilizar. Por exemplo, o botão com botão ativo, botão inativo, o botão somente texto ativo, botão somente texto desativado. Eu criei esses cenários aqui antes mesmo de colocar na aplicação. E na minha aplicação eu não consigo nem simulei isso, para vocês terem ideia, né? Então, isso aqui são uns exemplos de edge cases que, que a gente que é o Storybook você pode trabalhar antes de botar na sua aplicação. Então eu fiz o primeiro botão desse componente, né? E depois eu fui para os formulários, né? Para o campo de texto. Então eu fiz o campo de texto ativado, o campo de texto desativado. Eu fiz depois na seleção do banco aqui. Eu fiz o select, onde que você pode selecionar os seus valores, selecionar múltiplos valores. Aqui também eu fiz um exemplo de múltiplos valores que você pode selecionar. Como que fica. Depois que eu fiz todos os componentes básicos, né, eu fui para os steps, né, eu fui cadastrando step por step. Então, como vocês conseguem ver aqui, eu salvo aqui e modifico ali tranquilo. Então, eu posso ter tanto a minha aplicação quanto o Storybook rodando ao mesmo tempo e não tem problema, né? Então isso aí é uma questão de, tipo, você sim consegue trabalhar de forma isolada na sua aplicação e com o Storybook rodando em paralelo sem problema nenhum. Então eu fui para os steps, né, onde que eu fui montando, peguei todos esses meus componentes básicos e fiz meus formulários com o botão voltar, essas coisinhas assim, então do banquinho com dados do bancários, dados da empresa, a parte de sucesso eu fiz de cima para baixo, né? E aí no final das contas eu peguei e montei minha página, onde que eu tenho todas as etapas lá funcionando direitinho. No caso está tudo mocado aqui, eu consigo seguir com minhas etapas sem problema nenhum. Então, tipo, beleza, eu trabalhei no Storybook e quais são as vantagens, né, que você tem aqui no Storybook? As outras vantagens, além de você estar todos os componentes que você desenvolveu tá documentado, você tem, por exemplo, se você recebe esses formulários aqui direto de um Figma ou do UX, né? Você recebeu esse negócio, uma imagem do UX aqui que você quer trabalhar com Pixel Perfect. Então você tem aqui como medir aqui os espaçamentos da sua aplicação aqui direto aqui no Storybook, né? Também tem como você ver como que fica a versão mobile da sua aplicação, né? Então você fica aqui, você tem uma visualização rápida do que você já vai ter numa versão mobile, né? Também tem critério de acessibilidade. Então, por exemplo, aqui está dizendo aqui que eu tenho uma violação de acessibilidade. Eu pego e vejo aqui quais são onde que tá esses erros, né? E eu venho aqui e verifico onde que está aqui destacando onde que campos que estão com critério de acessibilidade falho, né? E então tem várias ferramentas que você pode pegar e fazer add-on aqui na sua aplicação para que você consiga pegar aqueles aspectos aqui esses aspectos aqui que eu falei e botar para garantir que você não esteja esquecendo nenhum desses pontos aí no desenvolvimento de UI. Como que essas histórias aqui ficam no código, né? Falando rapidinho aqui. Para você criar uma história aqui no Storybook, né? O seu componente fica, por exemplo, do botão. Você precisa criar um arquivo chamado uibutton.stories e cria uma história aqui bem básica com vários cenários aqui de como que o seu botão funciona. E ele é totalmente independente da sua aplicação. Então, tipo, eu só importei um componente que eu já desenvolvi
e adicionei no meu storybook, né? Então, essa aqui é basicamente do jeito que você documenta no storybook, né? Não vou entrar muito a fundo nesses critérios aqui, mas é basicamente assim, é bastante simples mesmo. E se eu quiser deletar esse arquivo aqui, não vai influenciar de nenhuma maneira de se a minha aplicação vai funcionar ou não. Então, se eu deletar ela aqui, minha aplicação funciona da mesma forma que estava funcionando antes. Então, é isso que a gente fala de trabalhar de forma isolada, né? Então, gente, falando rápido aí, que eu queria falar em 15 minutos aí, não sei se acelerei muito. É basicamente isso que é o Storybook e como é que eu normalmente uso para fazer desenvolvimento de aplicações. E se vocês tiverem alguma pergunta aí, é, de uma dúvida, me avisa aí. Alguém tem dúvidas, perguntas? Eu tenho mais dúvida mesmo, curiosidade. Tipo, o storybook é para um projeto, por exemplo, eu tenho um site, alguma coisa assim, e o storybook é para o meu site, ou o storybook faz mais sentido se eu tiver uma lib de componentes separada e eu manter ele lá? Porque meio que você tem que manter as duas coisas, né? Você tem que manter o storybook, você tem que manter o seu componente. Então, faz sentido colocar ele numa aplicação maior, ou a ideia dele é que ele seja, o diferencial dele é estar mesmo numa biblioteca separada de componente? Você tendo o Storybook, né, na sua aplicação maior, né, tipo, eu posso estar incluindo uma aplicação já existente hoje que não vai influenciar nada é, se a aplicação vai rodar ou não. Eu posso adicionar esse storybook nesse componente, nessa aplicação já madura e começar a fazer o meu desenvolvimento dos meus componentes de forma isolada lá. Então, o storybook é sim ele serve sim, é bastante útil para quando você já tem uma aplicação grande e madura já. E você pode trabalhar lá dentro de forma de forma isolada, né? Os seus componentes, seus UI components, né? É, então eu usaria numa aplicação grande que não tinha um storybook desde o início, porque possivelmente essa aplicação grande ela já está protegida por várias lógicas de negócio, então tem um fluxo mais complexo no desenvolvimento caso você for desenvolver diretamente lá o componente na sua aplicação. Às vezes seria muito mais fácil você adicionar o storybook e trabalhar com o componente de forma isolada e, e em vez de você nessa aplicação já madura trabalhar lá dentro mesmo, porque aí você consegue cobrir vários aspectos do seu desenvolvimento lá, tipo e caso de uso do seu componente que você está desenvolvendo. Respondi? Sim, e aí eu acho que, imagino que a resposta seja não, mas só para ter certeza mesmo. Claro que não dá para fazer isso com todos os cenários possíveis, igual você mostrou aí, tipo, do botão, enable, disable, etc. Mas o storybook tem algum bootstrap inicial, assim, que você, sei lá, faz um storybook init, ele já gera essas configurações para alguns componentes e tal? Ou tem que ir fazendo aos poucos mesmo? Eu desconheço, cara, mas eu já procurei já coisa que facilita fazer isso. Mas não existe não, cara. Se eu não me engano, não existe. Não, beleza. Só, eu imagino que. É que deve ser difícil fazer um negócio desse também, né? Ainda mais para componente mais complexo, que tem mais coisa. Tipo, pro botão, beleza, é mais simples, né? Mas pro um componente maior é mais tenso mesmo. Mais alguém? Beleza, pessoal, então é isso. Só para apresentar um pouquinho do Storybook mesmo. Eu sei que é um trabalho que vocês que vem na nossa cabeça de cara, é retrabalho, tem que fazer documentação, tem que fazer no storybook, tem que fazer na aplicação, tem que fazer no storybook na aplicação. Mas não é bem assim, você faz no storybook de maneira isolada e você só faz o drag e drop do seu componente na sua aplicação e funciona automático se você fizer certinho. Então é bem bacana mesmo esse, esse fluxo, uma vez que você
consolida no fluxo de desenvolvimento do seu trabalho, você desenvolver no Storybook primeiro e depois você desenvolver no nossa publicação. Não é retrabalho nem nada, fica tudo documentado e seus colegas mais posteriormente vão ter consciência de que você já desenvolveu um componente, vai evitar retrabalho e, e assim vai. É isso aí. Então é isso, pessoal. Obrigado aí pela participação de todos aí. Até Boa. mais. Na hora.